noite a todos. Depois de todos os recados, né? Vamos começar pela prece. Convido a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento ao nosso Pai, Mestre Jesus, a toda espiritualidade, que possamos humildemente buscar com serenidade o equilíbrio e a paz necessários para que a gente possa se fortalecer espiritualmente, se renovar, encontrar aquilo que a gente veio buscar aqui hoje, nessa noite, voltando fortalecido e equilibrado aos nossos lares. Que a paz que emana do alto possa fazer morada em cada coração e reverberar no sentimento fraterno de amor e paz que a gente busca desenvolver através da prática daquilo que o Cristo veio nos ensinar. Que possamos todos encontrar a felicidade de estarmos juntos buscando o caminho da renovação, do equilíbrio e da paz. Que assim seja. Na noite de hoje eu trouxe uma reflexão singela, mas que agrega para os dias de hoje. O tema é Anatomia da Alma, Espiritualidade e Saúde na Visão Espírita. Porque se a gente parar para pensar, o que a biologia diz do ser humano? O que a gente vê quando a gente olha no espelho? A biologia diz que a gente é um aglomerado de célula, de conjunto, de tecido, de órgão, que a nossa vida é uma coisa formada pelo cérebro, que quando o coração para de bater a gente morre. Mas a doutrina espírita vem dizer para a gente, em consonância com tudo aquilo que vinha com conhecimento secular de todas as épocas, que a gente não é um corpo que possui uma alma. A gente é uma alma que temporariamente tem um corpo. A gente não veio aqui por acaso, a gente veio buscar o crescimento, a evolução, um sentido maior para a vida. Por isso que a gente tem que parar para pensar em como isso influi e como a gente pode refletir sobre cada pensamento e sentimento que a gente tem a respeito de como a gente encara a vida. Porque o pensamento ocidental materialista fragmentou o ser humano. Dividiu como se fossem gavetas, né? O médico cuida da carne, o psicólogo cuida da mente, o sacerdote cuida do espírito. Mas essa separação é uma ilusão. Porque a gente é um todo, a gente não é um ser separado, a gente não é um corpo, a gente não é uma mente, a gente é tudo isso junto. E é justamente isso que a gente precisa refletir, que a saúde do corpo não é mais do que um reflexo do equilíbrio da alma, porque se a alma da gente não estiver equilibrada, nosso corpo não vai ter saúde, a gente não vai ter paz, a gente não vai ter tranquilidade. E para a gente compreender isso, a gente tem que voltar no passado e entender que as culturas antigas já sabiam disso. E eles agiam assim em consonância com isso. Porque eles não faziam essa separação. Na medicina tradicional chinesa, a saúde é vista como um fluxo harmonioso do Qi, a energia vital. A doença física não começa do órgão. Ela é o resultado final de um desequilíbrio energético e emocional. Por isso eles tratam o corpo e harmonizam a mente. E a alma, tratar o corpo sem harmonizar a mente e a alma seria como tentar secar o chão sem fechar a torneira que está vazando. Desde a antiguidade eles já sabiam disso. Que tudo vive em consonância. Se a gente cuidar só de uma coisa e esquecer de outra, a gente se desequilibra, se perde. Na Índia, a medicina ayurvédica da Índia
O corpo é apenas a camada mais densa para eles, de vários corpos sutis. A saúde depende do equilíbrio entre a mente, o corpo e a conexão com o todo. Nas tradições indígenas e xamânicas, o curador, o pajé, o xamã, não diferenciava a dor da alma da dor da carne. Se um membro da tribo adoecia, a comunidade buscava compreender qual harmonia com a natureza ou com o mundo espiritual havia sido quebrado. Então, para todos esses povos, a saúde era o sinônimo da integração. Eles sabiam intuitivamente o que o Espiritismo veio nos revelar mais tarde, por meio do conceito do perispírito, o corpo sutil que serve de molde para a nossa matéria. Se a matriz espiritual está desalinhada pelas vibrações do ressentimento, do medo ou do orgulho, o reflexo inevitável na carne será a enfermidade. Se a gente vive guardando mágoa, guardando rancor, se a gente vive pensando coisa negativa, isso reflete diretamente no nosso corpo, isso reflete na nossa vida, isso reflete em tudo ao nosso redor. É como se... Não é como, é assim que é assim mesmo que é. O nosso pensamento vai criando a nossa realidade. Muitos filósofos já diziam isso, que o nosso pensamento cria a realidade, que o mundo que a gente vive é consequência daquilo que a gente consegue interpretar. O universo que a gente vive é do tamanho daquilo que a gente conhece. Por isso que, quando a gente negligencia o espírito, vivendo numa sociedade materialista, a gente adoece pela vaidade, pelo orgulho de se achar mais importante do que Deus e esquecer Deus. E aí a gente fica naquele impasse, né? Que a medicina vai dizer que foi por acaso que a vida começou, que é uma consequência da atividade celular, mas até hoje em dia, até a OMS hoje em dia já mudou essa visão. Por muito tempo ela considerou a espiritualidade como superstição, mas hoje em dia eles já mudaram. Desde o final dos anos 70, formalmente, eles já reconhecem que o bem-estar espiritual é uma das dimensões fundamentais da saúde humana. Para a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o órgão máximo da saúde, a saúde não é simplesmente a ausência de doença, mas um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. A ciência médica hoje compreende a espiritualidade não como uma religião específica ou um dogma, mas como uma busca humana por significado, propósito, transcendência e conexão com algo maior. Hoje em dia, a medicina já reconhece isso. Apesar de não aceitar formalmente, apesar de muita gente ainda viver por materialismo, a OMS já admite. E tem estudo científico que comprova isso. Paciente que cultiva a fé, a prece e o otimismo apresenta uma recuperação pós-cirúrgica significativamente mais rápida. A prática do perdão e da meditação reduz drasticamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, diminuindo a incidência de doenças cardiovasculares e fortalecendo o sistema imunológico. E tem também um estudo da USP que eles fizeram com o PASSE, que é conhecido aqui no Brasil. Eles fizeram um estudo com várias pessoas com depressão, com sintoma leve principalmente no sentido da depressão. E eles chegaram à conclusão de que sim, o passe auxilia, melhora o ânimo, melhora o estado de humor da pessoa, traz um equilíbrio. E dentro dessa pesquisa eles chegaram a outra conclusão também, que quando a pessoa que aplica o passe tem um laço familiar, um laço de amizade com a pessoa, tem um efeito maior ainda. E isso só comprova aquilo que o Espiritismo já vem dizer para a gente há muito tempo. Muito tempo não, né? Pouco tempo, né? Aquilo que ele veio codificar. Que a integração do espírito e do espírito e do corpo é uma coisa necessária. É uma coisa que a gente precisa compreender. E Allan Kardec, na questão 146 do Livro dos Espíritos, questiona
a relação entre a alma e o corpo. E a resposta dos benfeitores é clara. A alma atua sobre a matéria por intermédio do fluido perispíritico. Quando a gente vive bem, quando a gente se doa, quando a gente tem amor ao próximo, a gente cria uma imunidade. As células do corpo são afetadas diretamente por isso. E isso que explica o que a religião, nem a ciência, nem o catolicismo conseguiu explicar sobre os santos. Aquelas pessoas que desencarnaram e o corpo não apodreceu, não se desintegrou. Quer dizer que a vibração de amor e o sentimento fraterno deles, a elevação do espírito deles é tão grande que tocou aquelas células que elas não se desintegraram. Elas ficaram intactas, ficaram impregnadas pelo sentimento, pelo fluido de um espírito iluminado. Tanto que, quando a gente para ver, todo mundo já ouviu falar de Santa Rita de Cássia, né? A santa das causas impossíveis. Mas pouca gente sabe que o corpo dela está até hoje em exposição, mais de 500 anos, e até hoje ele não se deteriorou totalmente. Isso revela o quê? Revela que a grandeza do espírito dela era tão grande, o amor que ela tinha era tão grande, que tocou aquelas células, que elas ficaram intactas, né? Não deixou a desintegração celular, né, afetar elas. E no livro Evolução em Dois Mundos, o espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, traz o conceito revolucionário de que o pensamento é força criativa e plasmadora. Cada onda do pensamento que emitimos afeta o citoplasma, o núcleo e o comportamento das nossas próprias células. É como se a gente tivesse... A gente está no comando de um aglomerado de células, mas não como a biologia acredita que a gente é só isso. Não, a gente coordena isso. Se a gente vive pela ilusão, pelo medo, pelo ressentimento, pela dor, a gente afeta isso de uma maneira negativa. Se a gente busca se elevar, ajudar, estudar, compreender, buscar um sentido maior para a vida, praticar a caridade, o desapego, a gente traz uma vibração mais harmoniosa para a célula, e a célula automaticamente tem uma imunidade melhor, tem um fortalecimento melhor, ela se equilibra, ela não fica afetada por muita coisa. Quando a gente guarda a mágoa, o perispírito absorve o fluido tóxico, porque a mágoa é uma coisa como se fosse uma cinza, como se fosse uma névoa cinza que vai emanando uma fumaça que vai intoxicando. E o perispírito absorve isso. E é tipo um lixo mental que vai se condensando na célula do corpo. E isso acaba virando doença. Pode formar um tumor, úlcera, uma dor crônica, pode levar à depressão profunda. E toda doença, sobre a ótica espírita, não é um castigo de Deus. É um mecanismo de autocorreção da alma. É a carne gritando o que o espírito calou. Quando chega no corpo, é porque é o último estágio. Quando o espírito está doente, quando o espírito está desequilibrado, quando o espírito está triste, ele afeta o corpo. É a vibração que chega até o corpo. E quando afeta o corpo, é porque ele precisa ser tratado. Mas não adianta só a gente tratar só o corpo. A gente precisa do remédio para aliviar o sintoma, para aliviar a dor, mas não afeta a causa. A causa é o espírito em desequilíbrio. Quando a gente busca compreender aquilo que Jesus veio trazer, que ele foi o maior médico que já teve, e que a cura real e definitiva tem que começar no espírito.
quando ele curava, ele dizia: os teus pecados são perdoados, ou vai e não peque mais. O que ele queria dizer com isso? Que ele estava ensinando que o reequilíbrio espiritual, a mudança de atitude, o abandono do erro, a harmonização com as leis divinas, era o verdadeiro fator que sustentaria a cura física. Muita gente saía depois da cura dele e voltava para o mesmo estilo de vida e adoecia do mesmo jeito. Muita gente se perdia porque a pessoa precisava passar por aquela dificuldade, por aquela dor, para compreender o que ela precisava mudar. E ela continuava daquele mesmo jeito. Por isso que quando ele curou, quando era criança, ele curou uma pessoa e depois a pessoa foi embora e ele começou a chorar e perguntaram para ele: por que você chora? Você curou ele. Aí ele respondeu que ele curou só o corpo, mas a pessoa ia voltar a continuar a ser do mesmo jeito que era, ia sofrer do mesmo jeito e não tinha aprendido. Então, para a gente ter saúde, um corpo saudável, a gente tem que começar pela nossa mente. A gente tem que praticar o perdão, liberar o outro, curar a si mesmo. Se a gente guardar rancor, mágoa, sentimento negativo, a gente adoece, a gente entra em sintonia com o obsessor, a gente fica escravo de um sentimento que faz mais mal para a gente do que para o outro. Como dizia a sabedoria oriental, que você querer se vingar é como você segurar uma brasa e querer ferir o outro, mas você está ferindo você está se prejudicando, você está fazendo mal ao seu corpo, sua mente, seu espírito. E uma outra maneira também da gente higienizar a nossa mente é quando a gente faz a prece, quando a gente tem o hábito da prece diária, porque a prece é um banho fluídico que renova a energia do espírito, é como se limpasse o corpo. Quando a gente está naquela sintonia negativa, quando tudo está dando errado, quando parece que tudo sufoca o mundo, perturba a gente se senta tranquilamente, por um momento esquece, faz uma prece, entra em sintonia com a espiritualidade, e tudo aquilo que estava afetando, sufocando, perturbando a gente libera um pouco, a gente se liberta, como se a gente tomasse um banho. É igual um passe que a gente mesmo faz na gente, quando a gente busca esse equilíbrio através da prece. E o principal é exercitar a caridade, porque quando a gente põe o amor em ação, a gente libera endorfina espiritual, a ocitocina, que é um hormônio que foi comprovado pela ciência. Quando a gente faz uma coisa, quando a gente faz o bem, quando a gente faz a caridade, quando a gente ajuda, quando a gente ama, quando a gente se doa desinteressadamente, isso libera um hormônio que traz felicidade. Um hormônio, isso é físico, isso não é espiritual. É um hormônio que está dentro do nosso cérebro, que depende da nossa capacidade de querer crescer e ajudar o próximo. A gente pode liberar esse hormônio de felicidade. Então, a gente mesmo pode ser o médico de nós mesmos. Quando a gente integra a nossa mente, nosso corpo e nosso espírito em sintonia com o bem. E assim a gente se equilibra, a gente se renova. A gente não tem que ficar pedindo para Deus para ter saúde. A gente não tem que ficar pedindo para Deus para ter equilíbrio. Tudo isso depende da gente. Se a gente refletir e buscar ser uma pessoa melhor, corrigir os erros, refletir sobre os nossos passos, ver o que a gente pode fazer para melhorar, a gente começa a compreender um sentido mais profundo para a nossa existência. A gente para de viver por viver, a gente para de acreditar que tudo acontece por acaso, tudo acontece sem sentido. A gente cria a nossa realidade e a nossa felicidade a partir da nossa força de vontade, porque tudo depende da gente. A nossa saúde, a nossa felicidade, o nosso equilíbrio, a nossa paz. É uma coisa que a gente vai a cada dia desenvolvendo. Quando a gente tem força de vontade, quando a gente estuda, quando a gente reflete, quando a gente busca, quando a gente vem aqui na casa espírita de coração aberto buscar a mensagem da espiritualidade, a espiritualidade pede que a gente faça a nossa parte. A nossa parte é o quê? A gente se dedicar, fazer prece, fazer o evangelho no lar, a gente
não vai se corrigir de uma hora para outra, mas a cada dia a gente vai se corrigindo um pouco, a gente vai buscando uma melhora progressiva. Se a gente errava 10, tinha 10 vícios, tinha 10 coisas ruins que a gente pensava antes, a gente vai diminuindo essa quantidade, a gente vai buscando refletir, a gente vai buscando uma sintonia mais serena, uma sintonia mais suave. E a gente vê que não é tão difícil. Não é tão difícil a gente se libertar da nossa própria ignorância. E numa mensagem que veio para mim, eu queria compartilhar com vocês que tem a ver com esse tema e traz uma luz também sobre esse ponto. E é assim: na sombra das imperfeições morais, os grilhões que acorrentam o espírito às ilusões perniciosas, a porta para obsessões e doenças se manifestarem sem qualquer controle. Quando se medita em como o desequilíbrio espiritual afeta a saúde do corpo físico, a resposta às questões que afligem a mente humana. Como calcular o peso dos sentimentos negativos sobre as células que são programadas pela energia mental? Cada pensamento e sentimento tem a força equivalente à polaridade escolhida, e a colheita é mais rápida do que imaginais. Em todas as eras da humanidade, a paz do espírito sempre refletiu na saúde corporal, e todos os povos antigos tinham ciência do poder que reage sobre o corpo. Pense que muitas dores podem ser evitadas com uma sintonia mais sublimada da alma. Na gratidão e na caridade, as energias benéficas curam de dentro para fora. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer justamente isso, que quando a gente se deixa levar e não procura corrigir aquilo que tem de errado na gente, quando a gente se deixa levar pelo vício, pelo desequilíbrio, pelo ódio, pela vingança, pelo orgulho, isso acorrenta a gente, isso mantém a gente preso à ilusão do poder, à ilusão de querer subjugar o próximo. A gente acha que tem direito de fazer o que a gente não sabe que não pode. Isso é a porta por onde a obsessão se manifesta, a doença vem. É isso que o Cristo vem dizer quando ele diz que vai e não peque mais. É que você se reforme, que você busque se equilibrar, que você busque o caminho de autocorreção, o caminho da autorrenovação, quando ele diz que vós sois deuses. É isso que ele quer dizer. Que a gente tenha a capacidade de buscar aquilo que a gente pede a Deus, que as religiões sempre trouxeram como uma coisa impossível para a gente, mas ele mostra que a gente pode chegar lá se a gente tiver fé. Não vai ser de uma hora para outra. Tem a progressão evolutiva do espírito humano, da alma humana. Mas quando a gente tem a força de vontade, tem o equilíbrio, a paz, a gente busca a cada dia uma renovação, a gente encontra amparo da espiritualidade. Quando a gente reflete sobre o que o nosso desequilíbrio espiritual vai afetar a nossa saúde. Como que a gente vai equilibrar a nossa saúde, o nosso corpo, o nosso espírito? Fazendo tudo que todo mundo faz, vivendo para o materialismo, para a ilusão, buscando coisa fútil da vida, buscando poder, dinheiro, nada disso. A gente tem que buscar se reformar, buscar se conhecer, buscar um caminho maior, buscar aprender e praticar a caridade. E o pensamento é o principal meio que a gente tem para encontrar isso, porque o pensamento, a gente não para de pensar em nenhum momento, e muitos pensamentos são sugeridos. E quando a gente alimenta pensamento negativo, quando a gente alimenta pensamento de revolta, de tristeza, de mágoa, a gente está vibrando em consonância com todo o sofrimento que existe no mundo. Porque não adianta a gente querer mudar o mundo. A humanidade não está preparada, a humanidade gosta do mundo que vive, a humanidade quer viver nesse mundo onde tem guerra, tem vício, tem violência, porque ela está nessa vibração.
Se a gente quer a paz e a felicidade, a gente não tem que mudar o mundo, a gente tem que mudar o nosso mundo, nossa forma de ver a realidade. A gente tem que buscar aquilo que o Cristo veio dizer, evolução através da caridade, do perdão, da humildade, da sublimação de si, para assim merecer um mundo mais justo, mais iluminado. Porque não adianta você querer mudar o que coletivamente todo mundo está pedindo. E desde a antiguidade, intuitivamente, os povos antigos sabiam disso. E a gente tem que buscar todo o conhecimento antigo e novo e juntar tudo e tirar o que é de proveitoso para a gente. A gente tem que tirar tudo que é proveitoso de todas as épocas da humanidade. Não para se julgar superior, mas para lembrar que a gente é a soma de tudo aquilo, todo o conhecimento que a humanidade já teve durante todas as épocas. Tudo que foi aprendido, tudo que foi trazido para a gente ter a oportunidade de usufruir o conhecimento. Para a gente ter o mérito de alcançar o equilíbrio pela nossa própria força de vontade. Porque é muito fácil a gente se fingir de vítima e sentar no canto e falar: não, eu estou com essa doença terminal e eu não quero mais viver, eu quero ficar aqui e deixar a depressão te dominar. Mas não é assim. A gente sabe que a doença é um reflexo de tudo que a gente faz. Se não é de agora, é de antes. E quando a doença sai do corpo, é porque é uma purificação do espírito. O espírito precisa se purificar daquilo. E que adianta você ter saúde, ter dinheiro, ter poder e seu espírito se perder? É preferível que você perca a visão do que a visão te perca, como dizia o Cristo. Não é bem essa frase. Mas é melhor a gente perder o corpo e salvar a nossa alma do que a gente perder a nossa alma pela ilusão do materialismo, do corpo, da beleza, da juventude, do poder. Tudo isso passa, tudo isso é supérfluo, tudo isso fica no mundo. Mas aquilo que a gente vem buscar e evoluir como espírito, a gente transcende, a gente vai alcançar a felicidade. A gente depende só da gente construir ela. Quando a gente desperta de manhã, a gente já começa a sintonizar com a espiritualidade através da prece, a gente já começa o dia bem, ou se a gente começa já, como se diz, de pé esquerdo, já xingando todo mundo, acordando bravo porque tem que acordar cedo para ir trabalhar, vai na condução lotada, no trânsito, e a gente vai deixando aquele lixo mental acumular sobre a gente já tem um dia terrível, já tem um dia estressante. E quando a gente para pensar que todas essas doenças, o estresse, a depressão, a ansiedade, é tudo reflexo do nosso próprio desequilíbrio, da nossa própria falta de fé e de buscar o equilíbrio espiritual, a gente vê que muita coisa a gente pode mudar se a gente mudar a nossa sintonia, se a gente buscar se equilibrar, buscar o caminho reto, o caminho que Jesus veio ensinar para a gente, que o Espiritismo veio trazer, tirar a dupla interpretação, trazer a essência do que ele veio dizer, de uma forma bem simples, que fora da caridade não há salvação. É uma frase muito simples de se entender, você entende perfeitamente, mas e para praticar ela? Quanto tempo a gente precisa para entronizar isso dentro do nosso coração? Sentir empatia, sentir respeito, sentir que a pessoa merece ser tratada do jeito que a gente queria que ele tratasse a gente. Isso é uma coisa que leva tempo, leva esforço, leva dedicação, e a gente não pode desistir no meio do caminho. Não é uma coisa que a gente vai conquistar de uma hora para outra, o equilíbrio, a paz, a renovação espiritual. É uma coisa que a gente precisa a cada dia lutar contra as nossas más tendências, contra nossos vícios, contra o nosso orgulho, principalmente a vaidade, porque é uma coisa tão arraigada por milênios que a gente ainda está achando que isso é o certo. Porque sempre foi ensinado para a gente assim. A gente sempre viveu assim. Por isso que
Cristo dizia que se você me ama, o mundo vai estar contra você. É um pensamento, é uma frase simples, e que os primeiros cristãos entendiam de coração, e eles se doavam, e eles entregavam a vida em holocausto, justamente porque eles sabiam disso, que o mundo está contra, porque a humanidade está presa nisso, nesse poder temporal, nessa ilusão, nesse materialismo, nessa manipulação que tem sobre o forte e sobre o fraco. E é justamente isso que o Cristo veio dizer, que o amor vai confrontar isso, que a humildade, a caridade vai confrontar isso, e o mundo vai perseguir a gente, e a gente vai estar em discordância com o mundo. Mas isso naquela época. Agora não é mais tão... Vai estar em discordância, vai ser difícil, a gente não vai se encaixar, o mundo vai querer perturbar a gente, as pessoas vão chamar a gente de um monte de coisa errada, segundo eles, segundo a visão deles. Mas a gente vai sentindo uma coisa que o mundo não pode dar, uma paz que ninguém pode comprar, que dinheiro nenhum compra, a paz do espírito, a serenidade da alma, a paz na consciência. Quanto vale você ter uma mansão e não conseguir deitar a sua cabeça no travesseiro e ter um pouco de paz quando você vai dormir? Que adianta você ter um carro de 1 milhão e não poder sair na rua com medo de ser roubado? De que adianta tudo que o mundo pode te dar se isso não te dá paz, se isso te dá tristeza, depressão, ansiedade, desconforto? Vale muito mais a gente viver uma vida simples, uma vida humilde, uma vida pacata e serena, em conexão com a espiritualidade, buscando se conhecer e buscando viver aquilo que o Cristo veio trazer para a gente. Até quando a gente fala que a gente quer melhorar, a gente meio que fala isso da boca para fora, porque a gente não faz um esforço real para fazer isso. A gente não busca aquilo de dentro da gente. Mas com perseverança e compreendendo e refletindo sobre a necessidade que a saúde é justamente isso, o equilíbrio espiritual, a renovação espiritual, a sublimação espiritual. É isso que é a saúde. Porque a saúde, aí sim a gente alcança a saúde integral. E mesmo que o corpo morra, o corpo faleça e tenha alguma doença, porque a gente está sujeito a isso. É um corpo, a gente está no mundo, e é um mundo de prova e expiação, e o corpo é um corpo finito, ele tem uma vitalidade finita. E mesmo que isso aconteça, nosso espírito vai estar iluminado, vai estar tranquilo, porque a gente se equilibrou espiritualmente, e isso vale mais do que qualquer coisa que a gente possa acumular na Terra, vale mais do que qualquer título, vale mais do que qualquer bem material, porque a verdadeira riqueza está nisso, na nossa sublimação espiritual, no nosso equilíbrio espiritual, na busca pelo nosso entendimento do propósito maior para a vida que a gente veio viver aqui. A gente não veio aqui por acaso, a gente não veio aqui à toa, a gente não está aqui de passagem, a gente não está aqui de mero viajante do tempo. A gente é um espírito imortal que veio buscar o caminho do autoconhecimento, da renovação e da felicidade através da vivência dentro de um corpo carnal, para sentir aqui o que lá na espiritualidade a gente não consegue sentir. Sentir a dor, o medo, a angústia de estar aqui, sabendo que qualquer coisa, por mais simples que seja, o corpo físico é frágil. Ele é frágil. É por isso que a gente precisa zelar por ele, zelar pelo equilíbrio, pela paz da consciência, do corpo. A gente não pode prejudicar o nosso corpo, a gente tem que tratar ele
da melhor maneira possível, porque Deus permitiu que a gente viesse aqui e tivesse essa experiência para a gente crescer. Por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa saúde física, sim, cuidar da saúde espiritual, cuidar da saúde mental, porque tudo está integrado, tudo faz parte da mesma coisa, tudo faz parte da evolução do espírito. Se a gente não evoluir em corpo físico e espiritual, a gente não evolui. Por isso que, senão a gente vivia só do espírito, não precisava do corpo. A gente precisa do corpo justamente para isso, para aprender a nuance entre uma coisa e outra e aprender que, por mais que a gente ache que não tem responsabilidade, a gente tem uma grande responsabilidade por estar aqui vivo, por estar aqui encarnado. É uma coisa, a gente carrega a responsabilidade, as vitórias e os erros de todas as gerações anteriores. E a gente está no ápice da nossa evolução espiritual, mental e física. Por isso a gente precisa ter respeito, equilíbrio, força de vontade para prosseguir e muita humildade, fé no coração e caridade para conseguir superar nosso próprio orgulho e assim merecer essa dádiva de poder estar encarnado. Porque quantos espíritos estão pedindo para poder voltar mais uma vez? E a fila é grande, e a dificuldade é maior, e a cada dia que a gente perde buscando coisa fútil, é o momento a mais que a gente se afasta da nossa própria felicidade. Por isso é tão importante a gente ter responsabilidade, a gente ter a necessidade de buscar o autoconhecimento, a responsabilidade com a gente, não é com Deus, não é com o próximo. Primeiramente é com a gente. Primeiramente a gente tem que honrar o nosso templo. O nosso corpo é um templo divino que Deus permitiu que a gente habitasse para o nosso crescimento. É por isso que a gente tem que tratar ele bem, começando pelo espírito e continuando pelo corpo. E juntando e integrando tudo para a gente ter um equilíbrio, ter uma saúde integral plena e buscar assim a renovação. E é mais ou menos isso que eu queria dizer, resumidamente. Agora, para concluir, vamos fazer vamos refletir, levar o pensamento a Deus, a espiritualidade, agradecendo pela paz, pela luz, pelo equilíbrio, pela inspiração, pelo acréscimo de misericórdia e pela luz que nos rodeia nesse momento, Mestre. Muito obrigado por nos fortalecer, por nos irmanar com esses fluidos salutares de amor e paz, pela bênção maravilhosa da vida, por poder refletir sobre essa dádiva maravilhosa que a gente nunca para ver e nunca agradece. Mas hoje a gente veio aqui para agradecer ao Senhor pela dádiva da vida, por esse acréscimo de misericórdia, por essa paz, por nos permitir refletir e buscar dentro de nós a Sua presença, Pai. Que essa paz, que essa luz possa envolver todo o ambiente, que o Seu amor possa reverberar em nossos corações, nos fortalecendo com energias salutares de amor e luz, que a gente possa levar essa paz por todos os caminhos, para o nosso lar, para o nosso ambiente de trabalho, para as pessoas que convivem com a gente, para todas as pessoas que estão passando por dificuldades maiores, pelas pessoas que se perderam de si mesmas. Leva a sua paz, ó Mestre, a todos os espíritos que sofrem, a todos os espíritos que choram, perdidos dentro de si mesmos. Permita que o Seu amor nos una, que a Sua paz nos oriente, nos guie, nos fortaleça
e que possamos alcançar o equilíbrio, a tranquilidade, a paz e a plenitude através da renovação, do equilíbrio, da paz espiritual, na busca do autoconhecimento, da caridade, da renovação. Envolve nossa mente, nosso corpo, nosso espírito com seu amor, Mestre. Permita que a sua luz nos renove, nos equilibre e nos traga condições de superar a nós mesmos através da nossa própria experiência e da nossa força de vontade de mudar a cada dia. Ilumina todos nós nesse momento. Traz paz, traz serenidade e luz. A cura que a gente precisa, que a gente necessita, a gente pede para Ti, Pai. Se a gente for merecedor de alcançar, se a gente tiver o mérito, que esse acréscimo de misericórdia possa cair sobre nós. Que essa paz possa envolver nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. Que a gente possa se renovar nessa noite, buscando refletir nos seus ensinamentos, no seu amor e na sua luz, tudo que a gente precisa fazer para merecer a felicidade, o equilíbrio, a paz, a cura e a serenidade. Que a gente possa, nesse momento, olhar para dentro da gente e refletir sinceramente que a gente tem a capacidade e a força para mudar a nossa realidade e construir um amanhã mais equilibrado, mais sereno e mais sutil. Que possamos a cada dia buscar com humildade, paz e sabedoria o caminho que vieste nos ensinar, Mestre. Já são 200 séculos que a gente procura se conhecer, te conhecer, e a gente ainda está perdido dentro da gente mesmo. Muito obrigado por essa paz, por essa luz, por essa serenidade, Mestre. Permita que a gente possa voltar fortalecido e equilibrado, que a gente possa voltar um pouco mais sereno, um pouco menos centrado no nosso orgulho e um pouco mais buscando compreender a caridade com um pouco mais de humildade no coração. Que a gente possa, a cada dia, dar um passo na senda evolutiva do amor fraternal e possa ser menos orgulhoso e menos egoísta. Que o seu amor possa nos equilibrar através do amor que a gente já tem dentro da gente. E que a gente possa aprender, sentir e viver um pouco dessa paz que vem trazer até nós nessa casa a cada dia, Mestre. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre envolva, proteja e fortaleça a todos, e todos possamos voltar mais fortalecidos e mais equilibrados a cada dia, e que Deus possa guiar nossos caminhos, hoje e sempre, que assim seja. Bem-aventurados os brandos de coração, que seguem firmes na luz, sem violência ou opressão. Mesmo em meio à dor, escolhem o perdão, plantam sementes de amor em qualquer direção. Jesus nos ensinou a mansidão, a vencer o mal com a força da compaixão. Quem domina a si mesmo alcança a verdadeira paz e transforma o mundo pelo bem que faz. Não levantes tua voz para ferir um irmão, nem deixes a ira dominar teu coração. Toda palavra amarga deixa marcas pelo chão, mas o amor sincero traz cura e união. Bem-aventurados os pacíficos do Senhor, serão chamados filhos do Deus de amor. Os brandos herdarão a terra prometida, porque escolheram a paz como o caminho da vida. Na humildade vencerão, sem espada e sem poder, pois quem ama verdadeiramente jamais deixa de crescer. Não matarás, foi dito desde a antiguidade, mas Cristo revelou uma verdade maior de verdade. A cólera, o desprezo e a ofensa também fazem sofrer. Ferem a alma do próximo sem sequer o tocar. Raca, palavra de desprezo e humilhação mostra um coração distante da compaixão. Quem chama o irmão de louco com maldade e rancor, esquece que Deus deseja somente o amor. A caridade é a primeira lei, depois da humildade diante do Pai. Onde existe perdão, floresce a esperança, e a paz renova toda a confiança. Chegará o dia em que a terra será diferente, sem egoísmo, violência ou dor permanente. Os fortes não esmagarão os pequenos jamais, e todos viverão como irmãos em perfeita paz. Mas bem-aventurados os brandos de coração, que respondem ao ódio com compreensão. Bem-aventurados os pacíficos do Senhor, espalhando esperança, misericórdia e amor. Possuirão a terra renovada pela luz, no reino de paz prometido por Jesus. Que eu seja instrumento da paz e do bem, levando esperança a quem sofre também. Que minhas palavras transmitam luz e calor, refletindo na terra o infinito amor. Pois a verdadeira vitória não está em vencer pela força, mas em conquistar os corações pela mansidão, pela caridade e pelo amor de Deus.